Jesus acalma a tempestade. O vídeo de hoje é para pessoas que estão enfrentando situações de adversidades, que estão enfrentando problemas, lutas e dificuldades. Então o texto que iremos ler hoje encontra-se em Marcos, capítulo 4 e o versículo do 35 ao 41, que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, esse texto é bastante conhecido da igreja, porque foi quando Deus acalmou aquela tempestade. E quem de nós nunca enfrentou uma tempestade na nossa vida? Quem de nós nunca teve que lidar com situações, com problemas, obstáculos, coisas que a gente precisa ali clamar por Jesus, dizer: Jesus, me socorre, senão meu barco vai afundar. Jesus, me socorre, senão eu não vou conseguir lidar com esse problema, com essa situação que surgiu. Então, eu acredito que você que está me ouvindo agora neste vídeo, você deve ter enfrentado alguma tempestade, alguma situação contrária em que você pensou que você ia perecer, em que você pensou que para você estava tudo perdido, tudo acabado, e que não tinha mais jeito, daquela situação mudar. Então é exatamente quando chega na situação que parece impossível, é quando Deus entra para mostrar que para Ele nada é impossível. E essa tempestade, ela não é para te matar, mas é o cenário perfeito para Deus manifestar o milagre dele. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que, não, Deus não vai escolher minha casa, porque olha a bagunça que tá, olha como está a minha vida, olha como está os meus projetos, tudo acabado, tudo perdido. Então muitas vezes a pessoa acha que Deus ele só vai escolher aquelas casas toda perfeitinha, que não tem problema, não tem situação, não tem nenhuma dificuldade. Mas aí é que a gente se engana. Por quê? Porque é exatamente aquela casa que tá toda destruída, que tá toda revirada, é onde a pessoa olha: meu Deus, só o Senhor para dar jeito nesse menino, só o Senhor para dar jeito nesse homem, nessa mulher. Então é exatamente esse o cenário em que você olha e você pensa: não tem como alguma coisa dar certo aqui, porque é um cenário completamente desfavorável. Mas esse é o cenário perfeito em que Deus ele vai fazer o milagre. Porque se já tivesse o cenário todo organizado, já tivesse tudo ali pronto, então que milagre haveria ali? Se já estava tudo lindo, se já estava tudo perfeito, não tinha nenhum problema, nenhuma situação, se não tinha nada em que Jesus pudesse ali operar o milagre, então aquele não seria um cenário de milagre, mas é exatamente no cenário oposto, no cenário de vento contrário, de adversidade, em que Deus ele encontra um meio de manifestar o seu poder, onde ele encontra um meio para manifestar o seu milagre. Então essa é uma palavra que vai trazer paz, ânimo para a tua alma, porque enquanto você está vendo tudo aí desmoronando, quando você está vendo a situação cada dia pior, é exatamente nesse cenário, e quando você dizer: acabou, meu barco vai naufragar, é aí que Deus vai se levantar e vai agir no meio dessa situação.
Os discípulos, eles ficaram com medo quando eles viram que o vento estava soprando muito forte, e quando o mar estava já colocando muita água dentro do seu barco, ele já estava lá desesperado, começaram a gritar e a chamar mestre. E aqueles disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E eles colocaram em pauta, a boa vontade de Deus sobre a vida dele. E quantas vezes você tem colocado em pauta a boa vontade soberana do Senhor sobre a tua vida? Quantas vezes você tenta questionar o trabalhar de Deus? Quantas vezes você tenta colocar Deus na parede e dizer: você não está vendo o que está acontecendo? Porque você não muda? Porque você não faz isso, não faz aquilo? Quem somos nós para querer colocar o Senhor na parede? Quem somos nós para querer dizer que Deus não está vendo a nossa situação? Se a Bíblia vai dizer que os olhos dele estão sobre toda a terra, então ele se importa sim, e ele vê toda aquela situação. E foi exatamente quando o discípulo pensou: já era, a gente vai perecer. Foi aí que Jesus decidiu se levantar. Por quê? Porque eles já estavam totalmente desestruturados, eles já estavam desequilibrados, não conseguiam confiar que Jesus estava presente, e por Jesus estar presente, o barco deles não ia naufragar. Então tenha certeza disso: se Deus está presente na tua vida, se Deus está presente na tua história, pode acontecer o vento contrário, a situação contrária que for, mas Ele não vai deixar o teu barquinho afundar. Ele não vai deixar você perecer no meio dessa luta, no meio dessa dor, no meio dessa situação. Mas Ele está olhando para você. Ele está querendo que você confie, que você descanse. Enquanto Ele está ali do teu lado, Ele está contemplando se você está confiando nele, ou se você vai querer colocar a situação como se fosse maior do que o poder dele, ou se você vai querer colocar o obstáculo, a situação, bem como um gigante invencível que Deus não possa resolver. Não é isso que Ele quer que você faça. Ele quer que você coloque a situação no lugar dela, que é muito abaixo do poder dele, que é muito abaixo da capacidade que Ele tem para resolver esse problema e essa situação. Então coloque o problema no lugar dele e coloque Deus no lugar dele, que é em primeiro lugar, porque Ele tem todo o controle do céu, da terra e do mar. Então descanse e confie, porque Ele tem o controle de tudo. Uma situação que aconteceu com os discípulos é que eles tiveram medo, porque se a gente disser: mas o vento está tão contrário, é uma coisa tão terrível que está acontecendo comigo, Ruth, que você não sabe do que eu tenho passado, que você não sabe da situação que eu tenho enfrentado. Eu posso não saber o que você tem passado, mas eu posso te dizer que o Deus que está aqui falando contigo através deste vídeo, Ele também está aí contigo. E os discípulos, quando eles olharam a situação contrária, o que aconteceu? Eles começaram a temer, começaram a ficar apavorados. E a situação de medo, ela sempre se manifesta quando algo muito ruim está acontecendo, quando é a situação muito difícil, irreparável, quando tem uma situação que causa danos, que causa desconforto, que causa dor. Então a gente ali fica atemorizado, dizendo: meu Deus, o Senhor não vai resolver a situação, o Senhor não vai lutar a minha causa, o Senhor não vai resolver esse problema. E muitas vezes a gente tem medo, e a gente até pode pensar que Deus vai nos desamparar, que Deus não vai olhar para a nossa situação e vai resolver. Então, um dos medos que eu tinha é que eu tinha muito medo de ser uma pessoa muito frutífera. Eu tinha muito medo, de ser uma pessoa que Deus exaltasse muito, de que Deus abençoasse muito,
de que Deus prosperasse muito. Para muitas pessoas isso parece loucura, mas para nós que somos crentes, isso faz todo sentido. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não pode colocar o dinheiro em primeiro lugar na nossa vida. A gente sabe que a gente não pode colocar os bens materiais, as coisas terrenas, como sendo o primeiro lugar do nosso coração. Por quê? Porque tudo que ocupa o primeiro lugar no coração do homem e da mulher se torna idolatria. Então a gente não pode amar mais o pai, a mãe, o filho, a filha, dinheiro, casa, carro, riqueza, nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Então, um grande medo que eu tinha é de que Deus fizesse muita coisa por mim e eu acabasse colocando aquelas bênçãos em primeiro lugar, né? E eu acabasse ali tirando Deus de primeiro lugar do meu coração. E que eu viesse ali a me perder, né? Por deixar orgulho, por deixar soberba, por deixar sentimentos ruins me dominar. Eu tinha muito medo disso e eu até chegava a dizer: Deus, eu não quero, né? O Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode até me permitir virar uma mendiga. Veja só a mentalidade de escassez que eu tinha, né? E eu dizia: se eu virar uma mendiga, mas eu ter o Senhor, para mim isso já basta, para mim isso já é o suficiente. Então, na minha mentalidade, o que eu queria era só Deus, né? E para mim nada mais importava. E que se Deus tirasse tudo de mim, tirasse tudo que eu amasse na terra, mas Ele não tirasse a presença dEle, Ele não tirasse, que Ele não saísse, né, da minha vida. Então, para mim nada mais importava. Deus queria me abençoar, Deus queria multiplicar as bênçãos na minha vida, e eu dizia a Ele: não. Por quê? Porque eu tinha medo daquilo roubar, né, o amor que eu tinha por Jesus, medo daquilo roubar, né, aquilo que a gente deve somente adorar o Senhor. E quantas vezes você que está me assistindo, Deus pode até dizer para você: eu vou fazer, né, algo na tua vida, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma família, eu vou te dar um ministério, eu vou fazer na tua vida um canal de bênçãos na minha mão. E aí quem sabe você diz: não, Senhor, o Senhor já é o suficiente na minha vida. Quem sabe você diz: não, Senhor, não precisa me dar bênçãos, porque o Senhor sabe que eu te amo. Não pelo que o Senhor me dá, mas sim por quem o Senhor é para mim. Porque o Senhor cuida de mim, o Senhor me alimenta, o Senhor me livra do mal, o Senhor está comigo em todos os momentos, tanto os momentos bons quanto os momentos difíceis. Então eu não quero que as coisas materiais ocupem o teu lugar no meu coração. E quem sabe você também faz, porque eu também já presenciei que orações de outros crentes se assemelhavam à minha, né? De eles dizer: eu só quero a tua presença, eu não quero bênção, eu não quero riqueza, eu não quero coisas que Deus queria fazer na vida deles, e eles rejeitavam, e eles diziam: não precisa, e eles diziam: não quero. E se você estiver fazendo isso agora, eu venho com um alerta para a tua vida: pare imediatamente de fazer isso, porque o que aconteceu comigo não foi coisa fácil. Enquanto eu estava ali dizendo: Deus, pode tirar tudo de mim, né? Pode tirar tudo, mas eu não quero perder o Senhor na minha vida. Por quê? Porque o Senhor é tudo que eu preciso para viver. Então, de verdade, isso era o que eu sempre senti no meu coração. Mas só que Ele sabia que a gente, como seres humanos, a gente tem necessidades, a gente tem sonhos, a gente tem objetivos. E o que aconteceu é que Deus, Ele precisou me apertar, Ele precisou me espremer, Ele precisou ter um particular comigo, me colocar num aperto, para que eu pudesse entender que não era aquela situação que Ele queria para mim, mas Ele começou a tratar comigo de uma forma particular e começou a falar comigo que eu precisava mudar a minha mentalidade, porque eu não deveria ter mais uma mentalidade de escassez, uma mentalidade pequena, de pessoa que pensa pequeno,
né? É claro que Ele quer que a gente seja grato, né? Que a gente agradeça pelo pouco, que a gente diga a Deus obrigado pelo alimento, obrigado pelas vestes, pelos calçados, pelos livramentos, pelo cuidado, pelo casamento, pela família, parentela, tudo que o Senhor tem me permitido ter. Então é claro que Ele quer que nós sejamos gratos, mas Ele não quer que a gente fique apenas ali conformado, né? E não querer mudar de vida, não querer melhorar. Então Deus, Ele trabalhou na minha mentalidade para que eu não tivesse mais aquela mentalidade tão escassa, tão pobre, tão miserável, né? Que não queria receber bênçãos, riqueza e muita coisa para que não viesse se perder dele, né? Isso é uma coisa louvável e quem sabe você até pensa, não, isso é uma coisa boa de se pedir, né? De dizer para Deus que só quer Ele e não quer mais nada. É claro que isso é uma coisa positiva, mas uma coisa que Deus quer que a gente se lembre é que Ele manifesta o poder dele através dos milagres que ele faz na nossa vida. Ele manifesta a glória dele, que ele é um Deus maravilhoso, né? Quando ele opera muitas bênçãos, muitas maravilhas na nossa vida. Então, como a gente vai querer que Deus seja glorificado se a gente não quer permitir que Ele nos abençoe? Como que a gente quer que Ele seja louvado se a gente disser, não, Deus, não precisa me dar uma mansão, não precisa me dar aquele carrão, não precisa fazer o que o Senhor quer fazer na minha vida, né? E enquanto a gente está ali com aquele pensamento egoísta, Deus está querendo nos abençoar para que através da bênção dele na nossa vida, outras pessoas possam olhar e dizer, poxa, olha só o que Deus fez na vida dela, olha só o que Deus fez na vida dele, não tinha nada, morava de favor na casa de sogro, não tinha condição, não tinha R$1 no bolso, não tinha emprego, não tinha renda, não tinha família. Olha só a reviravolta que Deus deu na vida dela, olha só a reviravolta que Deus deu na vida dele. Então você está percebendo a diferença, né? De quando eles olham para nós e eles veem as bênçãos, os milagres na nossa vida. Então Deus é glorificado através dos milagres, das bênçãos, da prosperidade, da fartura, de tudo de bom e de melhor que Deus faz por nós. Então a partir de hoje, não diga, não, Deus, eu não quero, não faz, mas diga, Deus, seja feita a tua vontade. Se o Senhor quer me abençoar muitíssimamente, se o Senhor quer me colocar no meio dos grandes, dos poderosos na terra, se o Senhor quer fazer o que o Senhor quer fazer na minha vida, eu não vou ter medo, mas eu vou dizer, eis-me aqui. E eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Eu vou viver tuas bênçãos, eu vou viver os teus milagres, eu vou viver, né, as tuas vitórias que o Senhor tem para fazer na minha vida. Então Deus mudou totalmente a minha mentalidade e hoje eu digo, Deus me abençoa. Hoje eu digo, Deus me dá um carro, me dá uma casa, me dá família, me dá tudo aquilo que o Senhor vê, tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, faça. Se o Senhor quiser me colocar entre os mais ricos do Brasil, eis-me aqui. Então hoje a minha oração mudou. Hoje a minha oração está diferente. Por quê? Porque eu não ajo mais naquela hipocrisia. Porque às vezes você que está me assistindo, Deus, Ele conhece o coração. Às vezes a pessoa diz com a boca, Deus não precisa fazer, mas lá dentro a pessoa está querendo. Lá dentro a pessoa quer ser abençoado, a pessoa quer que Deus faça, e a pessoa fica ali muitas vezes com hipocrisia. Não, Deus, não precisa fazer. Não, Deus, não precisa abençoar, né? Porque o Senhor para mim já é o bastante. O Senhor para mim já é o suficiente. Então Ele conhece o nosso coração e Ele sabe que a gente quer sim ser abençoado. Ele sabe que a gente quer que Ele manifeste os milagres dele na nossa vida, mas a gente precisa querer, aceitar, né? E liberar com as nossas palavras e dizer, eu aceito, Jesus, o teu chamado, eu aceito as tuas bênçãos, eu aceito os teus milagres. Pode mandar, Jesus, porque eu não vou mais recusar. Pode mandar, porque eu não vou mais ser aquela pessoa com mentalidade escassa, uma mente de escravo, que ficava ali querendo só ter um pouquinho, para que eu não pudesse me gloriar, para que eu não viesse me soberbecer. Então eu tinha aquela mentalidade completamente
muito inferior à mentalidade que Deus queria que eu tivesse. Então todo esse tempo Ele precisou, me fez perder coisas, né? Me fez coisas que para mim doeram muito, né? Então Ele me apertou de uma forma que eu não saberia nem explicar, né? E para que eu pudesse entender que Ele quer abençoar para que o nome dele seja glorificado, e ele quer exaltar para que o nome dele apareça, né, na nossa vida. Então como que ele iria ser glorificado se a gente dissesse: não, Deus não faz, não, Deus não faz um milagre, não, Deus não abençoa porque isso aqui tá bom, né? Esse pouquinho tá bom, isso assim tá bom, mas não é isso que Deus quer. Então a gente precisa mudar a mentalidade e dizer: Deus, eu aceito tuas bênçãos, Deus, eu aceito teus milagres, eu aceito as tuas maravilhas. Então se prepara, porque quando a tua mentalidade mudar, quando você começar a declarar: Deus, o Senhor sabe que eu moro num lugar pequeno e eu preciso de uma casa própria, eu quero chegar lá no banco e pagar à vista, eu não quero parcelar, eu quero comprar um carro e eu não quero parcelar, eu quero à vista. Então o Senhor é dono do ouro e da prata, manda, Jesus, para mim esse dinheiro, manda esse recurso, porque eu quero chegar lá e comprar à vista. Então quando a gente muda a nossa mentalidade, as coisas começam a mudar, porque Ele sabe que você quer ser abençoado, que você quer ser próspero, que você quer, né, ter muitas bênçãos na sua vida. Então comece a declarar, comece a pedir, comece a dizer: Deus me abençoa, Deus eu quero, Deus faz. Porque se você começar a fugir e ficar com as mesmas palavras, as mesmas histórias: não, Deus não precisa, não, Deus não faz, Ele vai te apertar e a tempestade ela vai aumentar, o vento vai aumentar, até você dizer: eu aceito, até você dizer: faz, porque eu quero. Se o Senhor quiser me dar 10 filhos, pode me dar. Se o Senhor quiser me dar uma mansão, pode me dar. Se o Senhor quiser me dar vários carros na garagem, pode me dar. Porque agora eu aceito, Jesus, eu aceito as tuas bênçãos, eu aceito as tuas maravilhas, eu aceito, Jesus, tudo de bom e de maravilhoso que o Senhor tem para mim. Então você precisa, né, entender e se posicionar do jeito que Deus quer, para que você não enfrente ventos desnecessários, tempestade desnecessária, para que Deus venha mudar a sua mentalidade. Então aceite as bênçãos, seja grato por elas, e quanto mais você agradecer pelas pequenas bênçãos que Deus trazer, aí Ele irá multiplicar essas bênçãos, e a bênção irá só aumentar. Cada vez mais Deus irá trazer multiplicadas bênçãos. E então uma coisa que acontece quando a gente está no meio da tempestade é que o vento ele começa a bater bem forte no nosso barco. O vento ele começa a fazer aquele barulho. E essa foi a palavra que o Senhor ministrou em meu coração, que o vento ele começa a fazer aquele barulho, né? E às vezes a gente começa a ouvir aquele barulho, aquele ruído, e acaba perdendo a voz dele de vista, né? Acaba perdendo, né, a voz dele. E o que isso quer dizer, irmã Ruth? Eu vou te explicar. Porque tem vezes que a gente está ali, né, no meio da tempestade, no meio do vento contrário, e aí começam a surgir vozes contrárias que começam a dizer: a tua história não vai mudar, a tua vida vai continuar igual, Deus não vai fazer o milagre na tua vida, a tua vida vai permanecer assim. E aí as vozes do inimigo começam a pairar no ambiente e começam ali a querer tirar a tua fé, te desmotivar e a dizer: Deus não vai fazer na tua vida, esquece, Deus não vai fazer o milagre, Deus não vai fazer a virada. E as vozes contrárias começam a querer apagar a tua fé, começam a querer que você acredite que Deus não vai fazer na tua história, e começa a te fazer pensar que Deus vai fazer na história de um, de outro, e Ele vai deixar a
atua sem fazer. Mas eu venho aqui como um profeta de Deus para te dizer: não dê ouvido às vozes contrárias, não dê ouvido ao barulho contrário que tenta te fazer não ouvir a voz de Deus, que tenta te fazer esquecer de tudo que Deus te prometeu. E se Deus, Ele está contigo, então isso já é a garantia de que a tua história vai mudar. Isso já é a garantia de que a tua história não permanecerá da mesma forma, que você será vitorioso, que você será vitoriosa. Porque quando Deus está no barco, tudo se faz bonança. Quando Deus está ali no barco, tudo fica a calmaria. Então é isso que vai acontecer, porque Deus está no teu barco. Então ele precisa que você silencie as vozes contrárias e não dê ouvido às palavras negativas, palavras de desânimo, palavras de incredulidade, palavras de pessoa que não tem a mesma fé que você, pessoas que não têm a mesma intimidade com Deus que você, pessoas que não oram como você, que não estão posicionadas, para crer da mesma forma que você crê naquilo que Deus te prometeu. Então não ouça barulhos contrários, não ouça vozes contrárias. Por quê? Porque o poder de Deus, Ele é muito maior do que o vento, Ele é muito maior do que a tempestade, Ele é muito maior do que o furacão que vem para tentar nos desalinhar do propósito dEle. Então permaneça no propósito, permaneça no jejum, permaneça na oração. E se você ainda não está, eu te convido hoje a se posicionar, eu te convido hoje a entrar neste propósito, para que você comece a ver o mover e Deus, Ele possa se manifestar neste ambiente, para que as vozes contrárias possam perder a vez e a voz dele possa se sobressair no meio de todo aquele caos. E enquanto os discípulos tentavam lidar com a situação, eles iam naufragar. Mas quando eles entregaram o controle nas mãos de Jesus, tudo se fez bonança. Quando eles estavam ali, aperreado e colocando a mão na cabeça e tentando achar uma saída, tentando achar uma solução do problema, da situação. E eles achavam que eles iriam dar conta de vencer aquela tempestade. Eles acharam que eles iam dar conta de vencer aquela situação sem a ajuda de Deus. E ali tentavam fazer as coisas do jeito dele, tentavam dar o jeitinho deles, para tentar acalmar aquele vento, para tentar acalmar aquela tempestade, mas nada acontecia, porque uma coisa que Deus me fez entender é que quando a gente tenta dar o nosso jeitinho na situação, as coisas só pioram. Quando a gente tenta colocar a nossa mão numa provação, numa situação, num desafio da vida, e tenta dar o nosso jeito, não, eu vou fazer desse jeitinho aqui, eu vou ir contra essa tempestade, tá vendo que tá quase destruindo o barco e a pessoa quer ir na força do braço. Não, eu vou contra essa tempestade. E a pessoa quer ser mais forte do que a situação adversa e acha que vai vencer com a força do próprio braço. Mas não é isso que acontece. E não foi isso que aconteceu com os discípulos, porque o que aconteceu é que eles estavam perdendo para a tempestade, eles estavam perdendo para o vento contrário, porque como que um ser humano vai conseguir lidar com a tempestade, sozinho, sem a ajuda de Deus, sem colocar Deus no meio da dificuldade, sem colocar Deus no meio dos obstáculos, a gente não vence. Sem colocar Ele no centro da nossa vida, a gente não tem como vencer. Então, quando eles entenderam, não, a gente não vai dar conta, não, a gente vai naufragar, vamos chamar Jesus, vamos acordar Ele, porque Ele sim tem o poder para resolver essa situação, porque Ele sim tem o poder para fazer o que eu não posso fazer. Então, quando eles se deram conta de que quando o controle estava na mão dele, tudo
ia naufragar, o barco dele já estava se enchendo d'água, ou seja, a situação já estava chegando a quase colocar ele para perecer, de tanto problema que já estava sufocando ele. E quem sabe você está assim, né? Já entrou tanta água no teu barco, já entrou tanto problema, tanta situação, e o teu barco já está quase naufragando, e o teu barco já está quase indo a pique, e você ainda não entendeu que enquanto você tentar remar com a sua força, lutar contra a tempestade, lutar contra o vento, você vai continuar perecendo. Mas quando você pegar o seu remo e dizer: toma, Jesus, aqui está o meu remo, rema por mim. Toma, Jesus, aqui está o meu controle, controla essa situação por mim. Então, quando eles entenderam que o controle daquela situação e o único que tinha poder suficiente para acalmar aquele vento, para acalmar aquela tempestade, estava bem ali do lado dele, só descansando, só ali repousando e esperando eles entender a situação. Jesus só estava lá tranquilo na polpa do barco, só esperando quando é que eles vão confiar em mim, quando é que eles vão entender que eu não saí daqui, quando é que eles vão ver que eu estou aqui do lado deles, e eles vão vir me procurar, e eles vão vir até mim para dizer: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, olha essa situação, olha essa dificuldade, olha esse problema. Então Jesus estava lá bem tranquilo, só esperando eles caírem em si e entender que eles não tinham como lidar com aquilo tudo sozinho. Eles não tinham como vencer toda aquela situação sozinho. Então, muitas vezes a gente perece porque a gente não quer confiar, não quer entregar o controle. E a palavra que o Senhor trouxe muito fortemente ao meu coração para te dizer é que você às vezes está tentando controlar a situação. Você às vezes está tentando dar o seu jeitinho e fazer as coisas do seu jeito, né? Você está tentando controlar o incontrolável. Você está tentando domar o indomável. Eles não tinham como domar a tempestade, não tinham como fazer o vento parar de soprar. Então você está tentando lutar contra algo que pode muito facilmente te colocar a perecer, né? Então você não pode continuar lutando com as armas terrenas. Você precisa, né, muito urgentemente colocar as armas espirituais em ação. E eles foram até Jesus. Eles foram até Jesus pedir a Jesus por socorro. E quantas vezes a gente só falta, né? O que está faltando é a gente ir até Jesus, dizer: Jesus, não aguento mais. Jesus, já deu, já tentei de todo jeito, já corri para todo lado, nada resolveu, nada deu certo. Agora eu entendi, Jesus. O Senhor quer que eu entregue o controle na tua mão. O Senhor quer que eu deixe o Senhor resolver a situação, porque do jeito de Deus é o jeito certo. Do jeito de Deus é o jeito, no tempo certo, do jeito certo e com as ferramentas certas. Porque se a gente for tentar usar a nossa ferramenta, a gente sai decepcionado, sai frustrado, sai envergonhado, né? Mas quando a gente coloca na mão de Deus, o que acontece? Jesus se levanta e dá uma ordem: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E o que acontece é que na mesma hora a tempestade ela se acalma. É que na mesma hora o vento ouve a voz do mestre. E o que acontece é que tudo se faz bonança, tudo se faz calmaria, tudo se resolve. Então tudo vai se resolver na tua vida. Essa palavra é profética. Todos os teus problemas que você hoje tem tentado lutar com as tuas armas, com a força do teu braço, do teu jeito, né? Tentando correr para todos os lados, procurando uma saída, procurando uma solução. Quando você entregar esse controle completamente nas mãos do Senhor, toda essa situação vai se resolver. Mas eu tenho outra palavra para te entregar.
Não adianta entregar só 90%, só 50% do controle nas mãos de Jesus e querer controlar a outra metade. Como assim, Ruth? Eu vou te explicar, porque às vezes a gente quer entregar 90% e quer controlar os outros 10%. Às vezes a gente vai até a oração e diz: Jesus, tá aqui a situação, tá aqui o problema, isso é o que eu estou enfrentando, isso é o que eu estou passando, é toda essa situação que eu preciso que o Senhor resolva, que eu preciso que o Senhor mude, que eu preciso que o Senhor faça, porque eu não dou conta, eu não dei conta de fazer. Então, entregar só metade do controle, é isso. A pessoa vai lá, né, ora, diz a Deus: Deus, esse é todo o problema, essa é toda a situação. E aí o que a pessoa faz? Peraí, eu já entreguei nas mãos de Deus, né? Agora eu vou tentar fazer alguma coisa, né, para que isso aconteça mais rápido. E aí a pessoa liga para um, a pessoa liga para outro, a pessoa começa a muitas vezes começa a esculhambar, né? Quando se levanta uma guerra, uma coisa contrária, a pessoa diz: Deus, olha esse meu filho como está agitado, olha esse meu marido como está difícil, né? Está causando problema, confusão. E ali a pessoa entrega o problema na mão de Deus, mas aí depois a pessoa vai lá e pega aquele problema de volta. Ou seja, entregou só 50% do controle na mão de Deus, e os outros 50% a pessoa pega para ele e começa a tomar as dores, começa a batalhar, a esculhambar, a falar nome, a dizer: tu é isso, tu é aquilo, tu é desse jeito, tu não tem jeito, né? E ali a pessoa começa a lutar com as armas erradas, começa a fazer as coisas da forma errada, começa a querer entrar em batalhas que não é para a pessoa lutar. Mas quando a gente entrega 100% o controle nas mãos de Deus, sabe como é entregar 100% o controle? É quando tá tudo um caos, tá tudo virado, tá tudo pelo avesso, e a gente vai em oração, entrega tudo o que tá acontecendo a Jesus, e aí a gente apenas sai de cena. A gente sai de cena e começa a esperar o agir dele, e começa a esperar, né, que ele vai se manifestar naquela situação. E é quando a gente não briga mais, é quando a gente não reclama mais, é quando a gente não diz que não vai ter jeito, né? Porque às vezes a pessoa entrega para Deus, depois vai lá e declara com a boca: não tem jeito essa situação, não, tá tudo contrário essa situação. E ali a pessoa acaba não entregando o controle 100%, né? Então você precisa entregar 100%, né? E lutar com as armas certas. Pare de entregar só metade do controle a Jesus e pare de tentar fazer o seu jeitinho, de dar o seu jeitinho de brigar, né? De ir lá batalhar com suas armas, de entrar em pauta, de colocar processo, de fazer coisas que não é pra gente fazer. Mas quando a gente descansa, quando a gente confia, quando a gente diz: Deus está totalmente nas tuas mãos, a partir de agora, eu não dou um passo sem a tua direção. A partir de agora, eu não abro a minha boca sem o Senhor mandar. Eu não falo um se o Senhor não quiser que eu fale. Então, quando a gente entende que a luta não é nossa, a luta é de Deus, quando o problema, né, que a gente entregou na mão de Deus, é Ele que vai resolver, e é no tempo dele, porque às vezes a gente pensa: não, tá demorando muito, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, eu acho que eu preciso dar o meu jeitinho, porque Deus está demorando muito para fazer. E aí a pessoa tenta ir lá e dar o jeitinho da pessoa, porque vê que tá demorando, porque vê que nada tá acontecendo, porque vê que as coisas estão igual, e a pessoa acaba esfriando aquela fé. Mas você não pode deixar a sua fé se esfriar. Você precisa se alimentar na palavra, porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente se alimenta, mais a nossa fé aumenta.
E aí a gente tem força para continuar crendo, a gente tem força para continuar confiando, para continuar descansando, porque uma das coisas que Deus quer que a gente faça é que a gente descanse. E às vezes você pode até pensar, a situação tá difícil, é porque tem pessoas que têm promessas de Deus. Às vezes a situação se levanta, o vento contrário se levanta, pessoas se levantam contra você e começam a apedrejar e começam a querer te difamar, a levantar falso contra você. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Sabe, essas pessoas que se levantam contra a tua vida, é porque eles já viram que tu vai chegar longe. Eles já viram o teu potencial, eles já viram que Deus é contigo, eles já viram que a tua história, ela vai mudar. Então eles se levantam contra tu, eles se levantam contra a tua vida e levantam falso, e levantam fofoca, e levantam mentira. Por quê? Porque eles já se deram conta de que Deus vai fazer coisa grande na tua vida. E não tem uma árvore, quando uma árvore é seca, quando uma árvore não produz frutos, então ela não é apedrejada. Quando uma árvore está lá, sem produzir fruto nenhum, os outros passam por ela, não joga pedra. Então a mesma coisa é na nossa vida. Enquanto a gente está lá calado, enquanto a gente não está fazendo nada, quando a gente não está produzindo, quando a gente não está crescendo, não está florescendo, as bênçãos de Deus não estão chegando, enquanto a gente está seco, sem aparecer os frutos, então ninguém joga pedra, ninguém se levanta para nos difamar, ninguém se levanta para falar mal de nós. Mas quando eles veem que a gente se levanta, então imagine você, tente se levantar para pregar, para você ver quanto que vão se levantar, Se levante para cantar, se levante no seu ministério, para você ver quantos se levantam. Enquanto você está parado, ninguém se levanta. Enquanto você não está fazendo nada, ninguém se levanta contra você. Mas quando você começa a sonhar, quando você começa a projetar, quando você começa a colocar no papel o seu sonho e começa a fazer, começa a cantar, começa a pregar, começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, então sabe o que acontece? Se levanta pessoas de todos os lados para te apedrejar, se levanta pessoas de todos os lados para querer que você se cale, para querer que você não prospere, para querer que a sua vida não avance, para querer que os seus sonhos morram, para querer ver a tua vida na vergonha, na humilhação. Então se levanta para cantar, para pregar, para tu ver quantas pessoas que vão aparecer para tentar manchar o teu nome, para tentar manchar a tua história, para tentar te calar e silenciar aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Então tem pessoas que muitas pessoas perseguem, e aí começam a pensar: não, eu tenho que parar de cantar, eu tenho que parar de pregar, eu tenho que parar de projetar, eu tenho que parar de sonhar. E ali muitas vezes a pessoa acaba sufocando os sonhos, sufocando a fé, sufocando o chamado. Por quê? Porque muitos se levantaram para tentar calar, para tentar apedrejar. Mas uma árvore, quando ela é frutífera, quando ela tem muitos frutos, ou seja, os frutos, eles são os resultados. Quando as pessoas olham para a tua vida e dizem: poxa, esse menino vai longe, essa menina vai longe. Então quando eles começam a ver o resultado, quando eles começam a ver que a tua árvore está frutífera, que você está começando a se desenvolver, que você está começando ali, que você vai ter um futuro brilhante e que você vai ter um futuro promissor, então muitas pessoas começam a se levantar para tentar te parar, para tentar te apedrejar, assim como um pé de manga. Enquanto a manga está ali, apenas é uma semente, ninguém apedreja aquele pé, ninguém faz nada. Por quê? Porque não tem resultado, não tem nada que a pessoa vai invejar e vai dizer: vamos tentar parar, vamos tentar calar, vamos tentar ali manchar a imagem, porque não tem resultado nenhum. Então ninguém quer saber da história da pessoa que não tem resultado. Mas quem tem muito resultado, quem está ali começando a produzir,
Assim como um pé de manga, quando tem ali muita manga, as pessoas olham e dizem: poxa, olha só como tá bonita aquele fruto, olha só como tá bonita aquela manga, olha só aquele resultado, como tá maravilhoso. Então as pessoas começam a admirar, e muitas pessoas admiram, mas também tem muitos que levantam e pegam uma pedra e começam a tentar derrubar aquelas mangas, começam a tentar parar aqueles resultados, começam a tentar parar aquele avanço. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: não se deixe levar pelas pessoas que te apedrejam, pelas pessoas que vê que você tem tudo para florescer, que você tem tudo para frutificar, pessoas que olham para você e dizem: Deus está com ele, Deus está com ela, então ele vai longe, ela vai longe, né? E pessoas começam a te apedrejar, começam a te tentar te desmotivar, tentar te entristecer, tentar te fazer parar. E por quê? Porque já viram o que você muitas vezes não conseguiu ver. Eles já viram que você tem talento, eles já viram que você tem dom, eles já viram que Deus tem algo brilhante na tua história. Então por isso começam a invejar, a apedrejar e a tentar te parar de todas as maneiras. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: não pare, não se desmotive, porque por aqueles que querem, né, que você pare. Não pare, porque o teu sucesso é Deus quem vai dar, a tua vitória é Deus quem vai dar. E quanto mais você pregar, quanto mais você cantar, quanto mais você fazer aquilo que você foi chamado, se você é um empresário, se você é alguém que tem empresas, né, continue progredindo, continue chamando o Senhor para a tua empresa, e o Senhor irá prosperar, e o Senhor irá, né, fazer a bênção se multiplicar na tua vida. E não pare por aqueles que tentam jogar pedra em você, por aqueles que tentam manchar o teu nome, por aqueles que tentam de todas as formas encontrar um motivo para tentar te fazer parar, né? Que eles tentam encontrar um motivo, né, para te entristecer, para dizer: não, vamos falar isso aqui, porque falando isso aqui ela vai parar, vamos fazer isso aqui, porque fazendo isso aqui ele vai parar. Mas não pare, continue. Quanto mais fizerem, quanto mais pedras jogarem, mais aí é que você deve ter resultado, mais aí é que você deve frutificar. Então frutifique, continue, ande, né? E quanto mais você andar, mais o Senhor vai fazer você frutificar. Quanto mais você ir ali colocando em ação aquilo que Deus te chamou para fazer, mais Ele vai trazendo resultados para a tua vida. Amém? E se essa palavra falou ao teu coração, deixe o like, se inscreva no canal, deixe o comentário, né? Que eu creio que Deus, Ele irá sempre falar ao teu coração. Então se inscreva no canal, porque aqui tem sempre uma palavra, né, da parte de Deus para trazer ao teu coração. Amém? Que Deus abençoe.